Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma live da comunidade orante Manhã com Evangelho. Que bom que o Senhor nos dá mais um dia de vida, que o Senhor nos dá mais um dia para ouvir a sua palavra. Que nessa manhã possamos novamente, sermos gratos ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Vanilda Ramos, Deus abençoe nessa manhã. Dora Gomes, minha amiga, Deus abençoe nessa manhã. A todos e todas que estão entrando no Manhã com o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nessa manhã. Vai chegando, vai curtindo. Gente, a primeira coisa que você tem que chegar e fazer é curtir essa live, para que outras pessoas tenham também a chance de vê-la ao decorrer do dia. Amém? Então, curta a live, compartilhe, comentem, para que Deus possa, no dia de hoje, agraciar outras pessoas com essa palavra, amém? Ramon Martins, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida, a irmã Cirlei Lima, nessa manhã, no nome de Jesus. E a todos que estão entrando na live, a todos que vão ver ao decorrer do dia, minha sogra, dona Naí Almeida, Deus abençoe. Todos os irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos no nome do Senhor, amém? Graças a Deus por mais esse dia, pela nossa quinta semana do tempo comum. Daqui a uma semana nós estaremos entrando no tempo da quaresma, tempo de oração, de jejum, de esmola. Tempo da quaresma, tempo de arrependimento, de preparação para a Páscoa do Senhor. Amém? Deus abençoe Denise Souza nessa manhã, Rani Silva, todos e todas que estão aqui na manhã, esse Manhã com o Evangelho, amém? Comente aí, deixe o seu comentário, curta para mim ver você, pode falar o seu nome, em nome de Jesus. Sem mais delongas, vamos ler a palavra de Vaneide Silva. Deus abençoe sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos ler o Evangelho de Marcos, nós estamos meditando no capítulo 7. Ontem nós lemos do 1 ao 13, hoje nós iremos ler do 14 ao 23. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus pelos livramentos, louvado seja Deus por tudo. Agora há pouco, antes da minha esposa sair, nós ouvimos alguns tiros aqui muito próximo, a gente ficou até meio receoso, observando. Eu fui lá fora, e aí é o Senhor que guarda nossas vidas, para sair essas horas, e eu sou grato a Deus porque ela já pegou o ônibus, já está a caminho do trabalho, amém? Vamos ler o Evangelho, e irmã Antônia, evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe. Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Evangelho, Daniele já também está aqui já na live. Evangelho de Marcos 7, 14, vai dizer assim: convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando entrou em casa, deixou a multidão. Os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus disse: então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa entrando nela não pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. Assim é considerado puro todos os alimentos. E dizia: o que sai da pessoa é o que contamina, porque dentro do coração das pessoas procede os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos e os homicídios, os adultérios, as avarezas, as maldades, os enganos, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho
a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Deus abençoe Ana Paula Santos Melo, em nome de Jesus, nessa manhã. Graças a Deus, nós estávamos orando pelo menino Bernardo, né, que tão pequenininho ia operar o coração, e a Dora disse aqui agora, né, que correu tudo bem com esse pequeno Bernardo. Deus abençoe agora e restabeleça, né, o tempo de repouso da cirurgia. Gente, ontem nós começamos falando sobre os fariseus e os escribas que vinham até Jesus para questionar e não para aprender. Lembram disso? Falamos sobre a necessidade de irmos a Jesus nunca para questionar alguma coisa, mas sempre para aprender o que o Senhor Jesus quer falar. Né? Quando Jesus faz alguma coisa ou permite que alguma coisa aconteça, Ele quer nos ensinar, né? Ele quer nos mostrar alguma coisa. Falamos sobre Jesus, né? Jesus mostrando para aqueles homens que, usando o texto de Isaías, que aquele povo louvava o Senhor de lábios, mas o coração estava o quê? Longe dele. Eles seguiam as tradições humanas e não as tradições que vinham do céu. Tudo isso nós falamos no evangelho de ontem. E o evangelho de ontem o evangelho de hoje é a continuidade do evangelho de ontem. Jesus continua afirmando para aqueles homens que a acusação deles era infundada. Jesus continua afirmando para aqueles homens que eles estavam preocupados com uma coisa, mas que a vida deles corria um perigo de salvação. É a mesma coisa de alguém estar preocupado com uma dor na unha, sendo que o diabetes, né, a glicose no sangue está quase 600. Ela vai morrer do que ela deveria cuidar e ela não está cuidando porque ela está com dor na unha. É mais ou menos isso que Jesus está falando para os fariseus e para os escribas da época. Eles se preocupavam com as tradições humanas, esquecendo de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus fala sobre isso, né, que não é o que entra que contamina, que nada dessa vida nos contamina mais do que sai, os discípulos não entenderam junto com a multidão. Afinal de contas, era uma parábola, né? Jesus falava muito em parábola. Jesus contava muito uma historinha, para que naquela historinha, quem tivesse a revelação do Espírito entendesse o que ele estava falando. E como muitos daqueles homens, eles tinham a mente cauterizada por Satanás e seus demônios, eles não conseguiam entender a mensagem que o Senhor Jesus falava. Quando os discípulos aqui, querido, perguntam a Jesus, né, o que Jesus estava querendo falar, eles estavam muito perdidos na revelação. Jesus falou, nem vocês conseguiram entender. E aí Jesus começa a explicar para os discípulos, porque os discípulos Jesus rasgava, né? Para os discípulos Jesus falava a realidade. E aí Jesus vai falar, não é a comida que entra que contamina. Não é. A comida ela entra e depois ela é aspergida, né? Ela é expelida, na verdade. Né? Depois de um dia, 2 dias. Então Jesus está falando, não se preocupa com o alimento que vocês vão comer. Os alimentos são puros. Os judeus tinham muito essa questão, né, de comer isso, não comer aquilo outro, mas não comer isso porque é impuro. E Jesus fala, não é impuro a comida. Impuro é o que sai de dentro. Impuro é o que está no nosso coração. Porque a Bíblia vai dizer que do coração procede o quê? Os maus pensamentos. Né? Aí Jesus vai deixar aqui uma lista de obras da carne, de situações da carne, que é o quê? Situações que são geradas no coração e na alma da pessoa.
A nossa alma, ela é muito contaminável. A nossa alma, eu comecei um estudo maravilhoso ontem com a minha liderança, né? O homem espiritual. Eu comentei ontem de manhã aqui, e eu estava falando sobre a importância de sermos guiados pelo... O nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus. Porque a nossa alma, ela é muito mundana. A nossa alma, ela tem a influência no mundo espiritual, mas ela também tem a influência do mundo carnal. Os nossos sentimentos, né? Os sentimentos bons e os ruins, elas procedem da alma, enquanto o espírito, ele recebe o quê? Direção totalmente de Deus. Por isso Jesus vai dizer, olha, não é o alimento de vocês que contaminam. Não é o que entra e depois sai. Mas é o que sai de dentro de vocês. O que vocês precisam se preocupar é o que está dentro. É o que você guarda no teu coração. É aquilo que você permite a sua alma gerar dentro de você. Jesus está falando assim, ó, vocês têm que cuidar do coração de vocês, porque de lá pode sair coisas boas, como também pode sair coisas ruins. Né? Ninguém fala, né? A Bíblia mesmo vai dizer que a boca fala do quê? Daquilo que o coração está cheio. Se a pessoa só fala coisa ruim, se a pessoa só fala situações ruins, se a pessoa só deseja para os outros coisa ruim, que ela está cheia de quê, gente? De coisas ruins. E aí nós precisamos pedir ao Senhor a graça de visitar o nosso coração. A graça de tratar nossa alma, de purificar nossa alma, de santificar a nossa alma. Por quê? Porque nós precisamos ser uma fonte de coisas boas. Nós precisamos ser uma fonte de águas limpas, de coisas que verdadeiramente são visíveis e aplacáveis a se ter. Jesus vai dizer de tantas coisas ruins que procedem do coração, e de todas essas coisas, querido, contaminam outras pessoas. Deus nessa manhã está falando comigo e com você que nós não nascemos para ser uma fonte de contaminação. Nós não nascemos para ser uma fonte que verdadeiramente destila coisas ruins. Sabe aquela pessoa que ela destila coisas ruins? Ela influencia pessoas a serem ruins? O Senhor está falando para a gente não ser assim. Por isso, cuida do teu coração no dia de hoje. Fala, Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, converte a minha alma. A minha alma precisa estar sujeita à vontade de Deus. A minha alma precisa estar sujeita ao querer de Deus. O meu espírito, né? Não estou dizendo nem o Espírito de Deus, eu estou dizendo o nosso espírito precisa movimentar a nossa alma. Precisa ser o líder da nossa alma. E não ao contrário. Porque quando é a alma que controla o espírito, nós nos tornamos pessoas almáticas. E pessoas almáticas, elas ferem outras pessoas. Pessoas almáticas, elas destilam aquilo que elas estão sentindo. E o Senhor Jesus não me chamou para falar sobre situações que eu estou sentindo. Já pensou? Eu estou sentindo dor nas costas aqui, né? Aí eu vou ficar aqui, gente, olha, eu estou com tanta dor nas costas. Olha que coisa difícil essa dor nas costas. Só Jesus é muito ruim. Você já teve dor nas costas? Aí você fala, não, então eu quero ver se quando você tiver, olha como eu tô, olha o que está saindo de dentro de mim. Reclamação e ainda profetizando para você dor nas costas. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando eu não permito que o que saia dentro de mim contamine para o mal, eu me torno uma fonte boa. O que sai de dentro precisa, amados, influenciar para o bem. O que sai de dentro de nós precisa influenciar para a vida eterna. Que nessa manhã o Senhor cure os nossos corações de todo adultério, de toda avareza, de toda maldade, de todo engano, de toda libertinagem, de toda
blasfêmia, de todo orgulho, de toda falta de juízo, de tudo aquilo que contamina o homem. Peçamos ao Senhor Jesus nessa manhã a divina providência. Ele é a divina providência, que possa nos purificar, para que tudo que saia de nós, tudo que saia das nossas bocas, que venha no nosso coração, seja coisas boas e coisas que agradem o Senhor. Peça essa graça ao Senhor nessa manhã, divina providência. Jesus sempre é a divina providência. Purifica o meu coração. Como diz um louvor gospel, dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o seu querer. Dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nessa manhã nos guie para que verdadeiramente o que saia de nós não contamine, mas o que saia de nós influencie como fontes a jorrar para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Que sejamos influenciadores do bem. Essa é a nossa oração nessa manhã, amém? Vamos orar, irmãos, nesse momento, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção, a sua segurança, a sua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos os enfermos, de todos os enlutados. Gostaria que você orasse nessa manhã por uma irmã metodista, Naninha, né? O nome dela a gente chama ela de Naninha, né? Naninha ontem perdeu a sua mãe, né? Dona Iraci, aos 96 anos, uma mulher cheia de vida, uma mulher que eu nunca imaginei que morreria. Sabe aquela pessoa que você fala, não, fulano não morre não. É ela e minha avó. São duas pessoas que não entram na minha cabeça que morrem. E aí ontem a dona Nessa, ela estava internada com dengue, gente, cuidado com a dengue, tá bom? Olha os ralos, olha as águas paradas. E pela muita idade, né, acredito que as plaquetas baixaram e causou outros problemas e ela veio a óbito. Então vamos orar pela Naninha nessa manhã, vamos pedir ao Senhor, console seu coração. Porque é muito difícil, gente, a gente perder alguém quando tá bem, quando a pessoa não tinha doença para a morte, né? Então vamos pedir a graça do Senhor sobre a vida da Daninha nessa manhã. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre todos os enlutados, sobre todos aqueles que sofrem, sobre todos aqueles que se recomendam às nossas orações, né? Você pode repetir comigo: divina providência, eu confio em ti. Divina providência, eu confio em ti. Senhor, nessa manhã, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Senhor, nós não queremos ser como aqueles homens que se preocupavam com o exterior e com coisas tão pequenas, enquanto eles estavam com os seus corações totalmente contaminados. Mas nós pedimos ao Senhor nessa manhã, purifica o nosso coração. Que o nosso coração seja, Senhor, nessa manhã, totalmente, Deus, lavado. Que tudo que proceder de dentro de nós seja para, Deus amado, influenciar e não contaminar. Que nessa manhã, Deus amado, essa palavra se cumpra na vida de cada um que está assistindo aqui o Manhã com o Evangelho e cada um que ainda vai assistir ao decorrer do dia. A tua graça, o teu amor e a tua excelência, Senhor, seja sobre as nossas vidas. Pedimos que nessa manhã, o Senhor, console os corações daqueles que perderam um ente querido, Senhor, como a vida da Daninha, como a vida do pastor Fábio. Oramos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, abençoar todos os enfermos com a cura divina. Que o Senhor possa, Senhor Deus amado, abençoar todos aqueles que estão passando por um processo difícil. Ajuda nessa manhã, Senhor. Ajuda nessa manhã, Deus amado, os que sofrem. Ajuda nessa manhã os que precisam de uma resposta que vem do Senhor. Nós pedimos a tua bênção nessa manhã, nós pedimos a tua graça.
Que seja, Deus, um dia abençoado. E que tudo que formos fazer no dia de hoje seja para a honra e glória do teu santo nome. Que essa palavra se cumpra em nós e que o nosso coração seja, Senhor, nessa manhã, um coração aonde influencia e não contamina. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Irmãos, ontem eu fui questionado, e eu quero explicar isso aqui para todo mundo, porque eu terminei a oração do Pai Nosso, dizendo, não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Eu terminei a oração aí, eu não sei quem reparou isso, né? E eu não tinha observado que eu tinha parado a oração aí. Mas está certo. Nós já estudamos sobre o Pai Nosso também. Existem duas tradições, né? Uma tradição que a oração do Pai Nosso termina aí, né? Nos livra do mal. Amém. E existe uma outra tradição, né? Uma outra de linguagem mais antiga que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então isso não influencia e nem anula a oração do Pai Nosso, tá bom? Os que oram até essa parte, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém? Ou não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém? Todas as duas versões estão certas da oração, a oração do Senhor Jesus. Só queria deixar para nível de conhecimento bíblico, tá bom? Porque aqui é uma comunidade onde a gente preza pela doutrina e a tradição da igreja. Que bom que você esteve até o final. Vamos receber a bênção do Senhor e que o seu dia seja maravilhoso no nome de Jesus. Amém? Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho. Agora, aqueles que vão ver daqui a pouco pelo Facebook ou pelo YouTube. E não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém? Divina providência, eu confio em ti. Amém? Deus abençoe. Um santo dia. Amanhã o Senhor nos dando saúde e força. Nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Graça e paz.